todos. Mais uma vez estamos reunidos por essa live, aonde vamos ter a nossa querida Márcia Lambert Rocha, que hoje vai fazer uma homenagem, vai falar sobre as mães. E nós vamos abrir a nossa página de hoje com este versículo de Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitos são os seus exemplos, mas você a todos, muitos são os exemplos de todas as mulheres, mas você a todas supera. Eu nem vou acrescentar nada, porque eu sei que a Márcia vai falar sobre isso, e aconselho a todos a participarem com muito amor e carinho. E alguns vão dizer: mas nós temos que fazer perguntas hoje? Sim, tem sempre alguma pergunta sobre as mães, por que não? Então, Márcia, o tempo é vosso, a palestra é vossa. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Boa tarde a todos, já boa noite quase. Estou muito feliz de aqui poder falar com todos vocês, morrendo de saudade, né, lá da nossa casa de oração e dos amigos fraternos que lá a gente tem. E a missão que me deram hoje nessa tarefa de falar sobre mães, né, na data de comemoração do Dia das Mães, realmente é uma honra, né? Principalmente porque eu posso lembrar dos exemplos maravilhosos que eu tive. Então, eu começaria dizendo que a gente precisaria falar um pouquinho de história para a gente chegar no papel da mulher e da mãe dentro da sociedade, né? Dentro das nossas vidas. Então, eu peguei assim um apanhadinho bem rapidinho, falando sobre como é que a gente tem noção dessa nossa participação enquanto mãe, enquanto mulher, dentro da evolução do planeta, dentro da evolução da humanidade. Então, eu recordo que há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, foi encontrado o fóssil mais antigo de mulher na África, na Etiópia, precisamente, né? Que eles denominaram como Lucy, por causa de uma música que estava tocando no rádio, né, dos Beatles. E ela foi datada com 3 milhões e 200 mil anos, mais ou menos, e que deu origem, né, ao nosso ramo da Homo sapiens, que deu origem ao ramo do homem, né, enquanto indivíduo, enquanto humano, ser humano. Isso ela é chamado, né, de Australopithecus forensis. Ela era na época de Neandertal, então ela veio depois gerando seus filhos e é tida como a nossa Eva. Então, vocês imaginam há quanto tempo, né, que nós estamos em evolução, enquanto passamos para o reino nominal. E lembrando também que sem essas mães, né, que vieram depois disso, como os mamíferos, né, a gente não estaria aqui. Não estaria nem falando com vocês, não teria toda essa tecnologia que nós temos hoje, não teríamos o planeta como ele está hoje, como ele é hoje. Então, eu peguei alguns dados que eu achei bastante interessante para a gente refletir sobre a população atual da Terra, que é 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. E desse volume de gente, 49,6% são mulheres. E o restante são filhos dessas mulheres. Mas eu diria ainda mais que 100% de todos os humanos que aqui estão hoje no planeta, 7 bilhões, 700 milhões de pessoas, são filhos de alguém. Então, a gente para pensar, né? E você fala: meu Deus do céu, qual é o valor que se dá para a mãe? Será que eu estou dando o devido valor para a mãe? Aí a gente fala mais um pouquinho de história. Alguém lá
no passado, já comemorava, celebrava o Dia das Mães, mas mitologicamente, né? Considerando, isso foi na Grécia Antiga, considerando que Reia, a mãe dos deuses, na entrada da primavera, eles faziam uma festividade para ela, né? Comemorando a mãe dos deuses. Então, daí já vem, desde a Grécia Antiga, né, que nós temos aí a comemoração do Dia das Mães. E agora, para a nossa realidade, o irmão Braulio, inclusive, mandou uma página hoje fazendo essa citação, de que nas Américas, precisamente nos Estados Unidos, existiu uma ativista, que é a Anne Marie Reeves Jarvis, que em 1858 ela fundou uma associação, uma instituição, com mães, né, voluntárias para ajudar os soldados que estavam em guerra, para ajudar os soldados que estavam em guerra, os filhos desses soldados, para ajudá-los, inclusive, fisicamente, né, como enfermeiras, né, etc. E ela chamou essa associação de Mother's Day Works Club. E ela tinha a ajuda da mãe dela. O exemplo dela de vida para fundar isso era a mãe, que também fazia esse tipo de voluntariado, né, com muito amor, com muito carinho. E aí, quando a mãe dela faleceu, 2 anos depois que a mãe dela veio a falecer, ela estava muito chocada, né, porque ela tinha um exemplo muito bom dentro da sua própria casa. Ela resolveu que precisaria se instituir um dia para a mãe. E aí ela foi fazer uma campanha, né, para que se comemorasse oficialmente em uma determinada data, né, a mãe, né, e tudo aquilo que ela representa para a sociedade e para o ser humano em geral. E em 1914 ela conseguiu com que fosse lá nos Estados Unidos instituído um dia para isso. E foi o 2º domingo de maio, que é onde hoje a gente comemora, né, o Dia das Mães. E aí começaram-se a comemorar oficialmente, celebrar oficialmente a data do Dia das Mães. Lembrando que aqui no Brasil, por exemplo, já se comemorou em 1918, 4 anos depois, lá em Porto Alegre, já se comemorou o Dia das Mães, né? Eles comemoravam o Dia das Mães em 1918, em maio mesmo, já comemorando em maio, mas só em 1932, com Getúlio Vargas, que ele fez um decreto, e aí ele decretou que o 2º domingo de maio seria comemorado oficialmente o Dia das Mães. A gente também tem que lembrar que a primeira maternidade foi a maternidade de São Paulo, que até então as parteiras que faziam o atendimento, né, das parturientes. E como existia muita dificuldade, muitas mulheres morriam no parto, muitas crianças morriam no parto, porque embora as parteiras com todo amor e carinho fizessem, né, aquele parto, elas não tinham, né, o conhecimento necessário numa situação diferente daquela normal, né? Elas só auxiliavam, na realidade, a natureza, vamos dizer assim. E aí o irmão Braulio, que é o diretor espiritual da nossa casa, Dr. Braulio Gomes, fundou em 1894 a primeira maternidade aqui em São Paulo, que foi a Maternidade de São Paulo. Então, por essas coisas todas, a gente vai vendo a dimensão que isso tudo vai tomando, não é? E que o homem, assim que ele começa a se tornar mais esclarecido, ele começa a sentir a importância da mulher, a importância da mãe em suas vidas. Então, a gente vê que sem isso não haveria evolução no planeta, não haveria evolução do espírito, não haveria a evolução no planeta, né? E nós não estaremos hoje aqui falando com vocês. Então, a gente tem que sempre lembrar, nós que somos espíritas, do livre-arbítrio, né? Que essas mulheres que estão recebendo esses espíritos enquanto mães, elas estão permitindo que eles venham. Elas estão aceitando, né, que esses espíritos venham. Então, e é uma tarefa árdua, hein, gente? É uma tarefa realmente que
que assim, é difícil, eu acho que é a mais nobre de todas as tarefas, porque é ela que vai formar e fortalecer aquele espírito que está vindo por ela. É a mãe, seja biológica ou não, porque a mãe não é só aquela que gera a criança e dá à luz, né, como a gente costuma dizer vulgarmente, mas é aquela que cria, aquela que educa. E a tarefa dessa mãe, realmente, é fortalecer aquele espírito, esclarecer aquele espírito, preparar aquele espírito para que ele, na sua vida, né, naquela programação de vida que ele veio, ou com resgate, expiações, ou com reparações, ou mesmo uma vida com alguma missão importante, eles têm que, as mães, elas têm que encontrar as forças necessárias para suprir todas essas necessidades e engrandecer aquele espírito e fortalecer aquele espírito para que ele possa cumprir aquilo a que ele veio. Então, é uma missão belíssima e muito, muito difícil, porque uma mãe, eu digo isso porque para mim é difícil, foi penoso, né? Inclusive, todo mundo sabe da história agora de pouco tempo aí, né? Que meu filho estava fora e ele tinha que voltar para o Brasil, né? E não conseguia voltar para o Brasil. E ele, graças a Deus, depois de uma saga, né, que qualquer dia eu conto para vocês, ele conseguiu voltar lá da Austrália e ele chegou terça-feira à noite. E nesse período todo, nesse processo todo, a gente tem que, olha, quem tem o Espiritismo dentro do seu coração, tem o Cristo Consolador, consegue superar isso, porque é uma loucura para os nossos sentimentos. A angústia, a preocupação, a sensação de impotência. Você saber, meu filho ainda ele tem bronquite asmática, né? Então, você saber com esse vírus que está aí, né? E você não sabe o que está escrito, né? O que pode acontecer, o que está destinado, e você não poder contribuir de alguma maneira, realmente, gente, é muito penoso. Eu acho que a missão da mãe é fantástica. É fantástica e só realmente aquelas que amam incondicionalmente conseguem superar tudo isso. Bom, eu tenho uma colinha, né? Então, eu vou ver onde é que eu estou. Bom, a gente falou do retorno da matéria, né? Então, eu acho assim, que o que a gente tem que lembrar agora, assim como eu passei por esse sofrimento que eu estou relatando por vocês, são as outras mães, né? O irmão Braulio deu também uma palhinha naquela página que ele escreveu, falando sobre as mães. Então, a gente tem que lembrar as mães que sofrem, né? Aquelas mães que não têm a comida para dar para os seus filhos. A gente vê muitos posts aí na internet, muitas postagens, mostrando aquelas mães esquálidas com seus filhos mais esquálidos ainda, e estão ali, firme e forte, segurando o seu rebento, né, tentando protegê-lo de alguma forma. Eu imagino como elas devem sofrer, porque não podem fazer outra coisa senão rezar. Né? A gente precisa rezar. A prece é uma ferramenta fortíssima para nos ligar ao plano espiritual e esse plano espiritual nos ajudar a superar essas coisas, essas crises. Porque a oração, a fé, ela nos fortalece para que nós tenhamos condições de continuar a luta. E essas mães que sofrem, a gente deve lembrar nas nossas orações todos os dias. Assim como aquelas mães que os filhos estão nas guerras, né? Aqueles filhos que têm filhos soldados. Ela sabe que o filho sai, mas ela não sabe se o filho volta. Então, aquela espera, aquela agonia, aquela angústia é terrível.
Mesmo porque fica muito tempo sem notícias, porque não tem como se ficar dando notícias, né? Então você imagina o sofrimento dessa mãe. E ela não sabe. Meu filho falava, mãe, eu tô bem, mas eu não tô vendo. Então, para mim, será que ele está bem mesmo? Será que ele não está querendo me proteger? Então, você imagina essa mãe, né? Conversando com os oficiais para saber do filho, e eles dando, não, tá tudo bem, ele está lá no front, mas está tudo bem. Gente, não é brincadeira, a gente precisa orar para essas mães. Aquelas mães também que são soldados, as próprias mães são soldados, né? Que estão indo para a guerra, porque o intuito delas ao deixarem seus filhos em casa e irem para a guerra é que o mundo se transforme em alguma coisa melhor para os próprios filhos. Então, você imagina a dor desse coração de saber o tamanho do sacrifício que elas estão fazendo, né, para tornar o mundo mais digno, mais honrado para os próprios filhos. Então, as mães que perderam seus filhos, aqueles filhos que já se foram, que estão no plano espiritual, para o espírita, para o espiritualista, eu acho que é triste, é doloroso, mas é mais confortável, eu diria, saber que existe uma realidade além do mundo físico. Porque a gente sabe que o nosso filho estará do lado de lá, a gente sabe que ele está amparado do lado de lá, a gente sabe que as nossas orações vão fazer com que o plano espiritual trabalhe em favor deles. E a gente aqui vai ficar menos apreensiva com o destino dos nossos filhos quando eles partirem para o lado de lá antes de nós. E mesmo porque não é a ordem natural das coisas. Então, o sofrimento é atroz para a mãe que fica e o filho vai. Gostaria também de lembrar minha mãe querida, claro, né? Que tantos exemplos lindos me deu, Dona Geni, que foi uma guerreira que largou tudo, abdicou de tudo, de toda a vida que ela tinha, de todo o trabalho, para criar os filhos dela, dando o seu suor, o seu amor, o seu esclarecimento, tudo aquilo que ela podia dentro da capacidade, habilidade dela, ela nos forneceu graciosamente e cheio de amor. Ela foi uma pessoa amorosíssima. Então, eu falo de boca cheia da Dona Geni. Ela realmente foi uma mãe exemplar. Lembro de Maria de Nazaré, né? Que Maria de Nazaré entregou o próprio filho para que fosse crucificado e desse o exemplo para que nós nos mirássemos até hoje. Todo cristão tem Jesus, né, como seu exemplo, como seu mestre, como seu patrono. E ela o entregou. Eu fico imaginando a dor que ela deve ter sentido nessa hora. Eu não imagino, eu não seria capaz. Então, eu fico imaginando como foi doloroso para ela para fazer isso. E Maria de Nazaré, chegando perto da cruz, essas palavras eu sempre me recordo. Diz que Jesus falou, né, para ela, mulher, eis o teu filho. E em seguida ele mesmo disse, filho, eis a tua mãe. Então isso cala fundo na gente que é mãe, na gente que tem algum compromisso materno, que não precisa ser biológico, né, que tem um filhote emprestado. A gente imagina, né, a dor daquele momento e a dor de receber o filho daquele jeito, né? Então Maria de Nazaré foi e é, né, uma mãe primordial, eu diria, pensando sempre que eu recebi uma postagem que dizia que Jesus abençoou o ladrão bom e falou, amanhã estarás comigo no reino de Deus. E que Maria de Nazaré levou o outro ladrão. Então, ele era filho de alguém, né?
A gente não costuma recriminar ou incriminar o bandido. E, no entanto, se a gente for pensar bem naquela estatística que eu falei no começo para vocês, essa pessoa é filho de alguém. Imagina esta mãe. Então, a gente tem que orar por todas as mães do mundo sempre, porque sem elas a gente não teria evolução, não teria esclarecimento, porque só o amor dessas mães, só o amor de mãe na realidade nos fortalece. A fé nos sustenta, mas o amor de mãe nos fortalece. Então, a gente tem que louvar sempre e orar sempre por todas essas mães. E eu não posso deixar de falar aqui das minhas mães do Espiritismo, da Dona Corina, da Teresa, da Dona Luzia, da Ana Luísa, que foram as pessoas que me receberam como filhas dentro da doutrina e dentro da casa de oração. Vocês imaginem que a casa tem 85 anos e eu fiz 40 de centro. Então, realmente foram mães espetaculares para mim. E se eu estou na casa até hoje, foi graças a elas. Não posso deixar nunca de comentar e de agradecer a Deus por tê-las no meu caminho. E agora eu gostaria de fazer uma poesia, falar na realidade uma poesia que eu achei tão meiga, tão bonitinha. Ela é pequena, mas eu acho que expressa tudo que a gente tem para dizer. É do Mário Quintana. Deixa eu só tomar uma aguinha. Do Mário Quintana. E ela diz o seguinte: Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. 3 letrinhas nada mais, e nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Para louvar a nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Então fica aqui a minha homenagem a todas as mães, em todos os lugares, pedindo que Jesus, nosso amado Mestre, que Deus, nosso Pai, que o manto azulino de Maria de Nazaré envolva a cada uma, console, ampare, fortaleça e traga para essas mães muita luz, e que elas saibam que mesmo que não atinjam o seu objetivo final, que elas contribuíram muitíssimo para a evolução de todos os espíritos. É isso. Obrigada. Muito bem, Márcia, muito bem mesmo. Principalmente obrigada, lembrando a Dona Corina, que ela não poderia deixar, né? Mãe das mães para nós, além da nossa mãe. E Kardec foi a base, mas que a Dona Corina deu uma sequência para a gente, não tem a menor dúvida, com aquelas horas marcadas de um por um, que ela dava aulas para a gente diariamente. Isso foi verdade. Muito importante. É verdade. Todo dia a gente se falava. É verdade. E agora nós temos os direitos a perguntas e respostas. Yuri, a ação é vossa agora. Vamos lá. A Priscila ela pergunta: pensamos sempre em mães fortes, guerreiras, que tudo fazem por seus filhos. Mas o que dizer daquelas que por algo renega a maternidade? É a Priscila de Boituva? Sim. Então vamos lá. Sempre vai haver, em todo lugar, sempre tem aquela pessoa que é mais fraca, é menos esclarecida. A gente tem que lembrar também o histórico dessa pessoa, né? Porque se ela não teve também
um apoio, um amparo, alguém que lhe esclarecesse, ela não pode dar o que ela não tem. E também o medo do desconhecido. Se não é uma pessoa esclarecida, ela pode ter medo de tamanha responsabilidade, né? Então, eu julgo que a gente não pode culpar, a gente deve orar pela pessoa, para que essa pessoa se encontre, né? Se fortaleça para cumprir isso depois, porque de um jeito ou de outro, ela vai ter que cumprir essa missão dela, né? Ela deve ter alguma reparação a fazer com esse espírito que ela deveria receber. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de compaixão por aqueles que não têm o mesmo nível e nem a mesma sorte que nós. Porque nós temos esclarecimento da doutrina. E aqueles que não têm? Não é? Muitos espíritas ainda, ao tocar no assunto de aborto, incriminam as pessoas em seus comentários. Isso é algo muito errado, porque André Luiz diz numa frase assim: levante o caído, você não sabe onde os teus pés um dia ou no futuro tropeçarão. E nós não sabemos o que fizemos no passado. Como que a gente pode julgar a outra? E os sãos não precisam de médico, né, Osmir? Sim, evidente. Vamos lá, Yuri. Vamos lá. A Bruna ela fala: como equilibrar papéis atualmente, uma vez que hoje as mães estão ativamente no mercado de trabalho, sem deixar de cumprir o seu papel? Olha, eu também estive no mercado de trabalho. Eu me ausentei da casa de oração, todo mundo sabe, durante um período, porque nós não somos super-humanos, nós somos pessoas simples e comuns. E nós temos que viver o homem no mundo, nós temos que viver o homem no mundo. O que a gente não pode se afastar é do conhecimento que a gente já adquiriu, da fé que a gente já descobriu e daquela doutrina que a gente segue. Eu preciso estar fortalecida para fazer esse papel, né? Lá fora e também dentro do meu lar. Então, não é porque a pessoa tem que dividir compromissos que ela vai esquecer quem ela é e o que ela é. Então, assim como a gente tem que viver o homem no mundo, tem que ter, né, a comida, o pão de cada dia, nós também precisamos do pão do espírito. E sem ele, nós também temos anemia de conhecimento, anemia de paz, anemia de consolo, de conforto, para a gente continuar a jornada, que não é fácil. Uma coisa que eu gosto muito de frisar é que, embora a pergunta foi para a Márcia, mas eu queria alertar uma coisa. Às vezes se condena muito, até no dia de hoje, a pessoa trabalhar fora, não ficar com seus filhos. Mas se vocês recordarem de um passado, a mulher de 20, 30, 40, 50 anos atrás, ela trabalhava tanto dentro do seu lar, às vezes numa máquina de costura, fazendo comida, fazendo bolos para vender, um monte de coisa, que ela não podia dar atenção a toda a sua prole, que não era 1 ou 2, era 5, 6, 7. O irmão Braulio teve 14 filhos. Então, vocês vejam, nós temos que observar que a resposta do hoje e do passado é essa. Há o direito de tudo para se fazer o melhor por aqueles que estão em nossa casa, senão a gente não vai fazer. Não é mesmo? Sem dúvida. E para dar o melhor, hoje tem que se trabalhar, porque senão não tem condição. Não aguenta, ninguém aguenta. Vamos lá. A Aline ela pergunta: Márcia, todos nós temos uma mãe espiritual que acompanha nossas encarnações e evolução do plano espiritual? Sem dúvida. Nós temos um grupo e é que a gente vem reencarnando, né? Trocando de papéis e a gente vem reencarnando ao longo do tempo. E isso é a lei da afinidade, né? Não tem como a gente escapar disso. A gente começou lá atrás esse grupo e vem se desenvolvendo. Isso é importante. É como uma família mesmo. E existe sim a mãe familiar, né? Aquela mãe de todos,
que é aquela pessoa, que é o que eu falei, não precisa ser biológica, é aquela pessoa que é mais esclarecida que todos os outros, aquela pessoa que tem mais condições de nos ajudar nas encarnações, no plano espiritual. Esta mãe existe e ela é que nos ajuda e organiza, né? Organiza, inclusive, a programação que a gente tem que cumprir, né? Dentro do estabelecido entre os parentes, vamos dizer assim, né? Que convivem e esse grupo que vem caminhando. Não tenha dúvida que há. Orem por ela, gente. Vamos lá. A Jussara, ela fala: o que vale não é a qualidade, e sim a quantidade em relação à mãe que trabalha. A qualidade ou a quantidade é o que vale mais? Sem dúvida nenhuma, é o tempo que você gasta com o seu filho, é o primordial. Se você tem meia hora por dia, meia hora por dia. Você vai ser mãe efetivamente meia hora por dia. Naquela meia hora você tem que ser um exemplo digno, honrado, honesto, que ele vai levar para sempre. Você tem que dar amor para ele naquela meia hora, não importa. Ele vai se lembrar de você pela meia hora. Ele não vai lembrar pela quantidade de horas que você ficou, mas pela qualidade do tempo que você ficou com ele. Sempre. O Ricardo, ele fala: a criatura perde sua mãe muito jovem. A jornada aqui na Terra fica mais difícil, pois não temos mais carinho, amor e etc. Digo isso pessoalmente, mas acredito que recebemos tudo isso no plano espiritual, é correto? Corretíssimo. Nós falamos agora da mãe espiritual e óbvio que se você perdeu a sua mãe cedo, seja lá você quem for, ou mesmo o Ricardo, como ele colocou, se você perdeu a sua... era porque assim tinha que ser, né? Existia algum aprendizado que você tinha que fazer. E não tenha dúvida que tanto ela do lado de lá, né, essa mãe direta do lado de lá, quanto a mãe espiritual do grupo, elas vão te fortalecer, vão te acompanhar. A gente vê nas nossas reuniões de terça-feira de desobsessão, quando está muito renitente o obsessor, quem que se chama, né, para quebrar aquela teimosia dele? A mãe. Por quê? Porque não importa se ela foi muito cedo para lá, ela continua sendo a mãe, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Não faz falta, não, assim, não faz diferença. É como diz, mãe é mãe, né? Não tem jeito. Não tem, não tem. Imagina, eu quebraria paredes. Então, sou leonina ainda mais, já viu, quebraria paredes. Eu queria que vocês comentassem, na verdade, os dois, se possível, duas questões. A gente teve aquela questão sobre as mães que renegam a maternidade, enfim. E tivemos aqui comentários da Jussara, por exemplo, julgar não cabe, cada um está no momento. E o Caio também concorda. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bem, eu falei, e a Márcia também falou, que ninguém tem, eu já falei, antecipei isso, que ninguém tem o direito de julgar. Quem somos nós? Quando eu falei a frase do André Luiz, você não sabe onde os teus pés um dia tropeçarão ou onde tropeçarão. Então, quem sou eu para julgar, seja quem for, o que fez ou deixou de fazer? A cada um pertence às suas obras. Eu não tenho direito. E cada caso é um caso, Márcia. Sem dúvida que cada caso é um caso. Se a pessoa não está segura de si, a gente não sabe quais são os traumas que essa pessoa traz, inclusive de vivências passadas em cima da maternidade. Nós não sabemos a vida pregressa dela. Então, é muito difícil. Eu acho que é cômodo a gente julgar, né? É como julgar o suicida, né? É cômodo a gente julgar. Uns falam que ele é covarde, outros falam que ele é corajoso. Enfim, alguém já pensou na mãe desse suicida? Sim. Não é? Então, eu acho assim, a gente não deve julgar na realidade nunca, nunca. Por quê? Porque nós somos indivíduos diferentes, em diferentes níveis de evolução, né? E a compreensão que você tem de um assunto ou de uma situação é diferente da compreensão que eu tenho, da compreensão que meu vizinho tem, e etc. Cada um dentro da sua faixa de esclarecimento. E essa faixa de esclarecimento faz com que você sinta as coisas de maneiras diferentes.
Então, o que é um horror para alguns é absolutamente natural para outros dentro da sua cultura. Então, como é que você vai julgar uma coisa dessas? Não tem como você julgar. Aproveitando, fazendo um adendo, Márcia, hoje a gente colocou lá no Instagram um texto sobre os suicidas bem interessante, bem explicativo. Pessoal que não viu ainda, seria interessante dar uma olhada, tá? Você quer falar alguma coisa, Osmir? Desculpa. Pode falar, Osmir. Não, tudo bem, pode falar. Eu acho assim, as pessoas precisam olhar o Instagram, e a gente estava comentando antes do início da live, e as pessoas precisam também ir no YouTube e se inscrever no YouTube, né? Tem lá um sininho que você que é notificações, para você receber notificações, porque nem sempre você vai ver a live num determinado momento, você pode não estar disponível naquele momento, mas você pode ir no YouTube depois e assistir. Então, se você se inscrever e acionar aquele sininho que está lá para todas as notificações, cada vez que o Yuri colocar um vídeo, levantar um vídeo lá no YouTube, você vai receber a notificação, olha, tem vídeo novo. E se você não consegue ver na live, você vai assistir lá, é a mesma coisa. Só não vai poder fazer pergunta, né? Vai perder a oportunidade, né? Vai. Olha, a única questão é essa, e eu vou falar. Vai doer, porque a parte melhor, a palestra é muito gostosa, mas as perguntas são ótimas, esclarecem a palestra em si e muito mais. Sim, e eu quero lembrar uma coisa, Márcia, porque tem uns que agora pegaram moda de entrar 15 para as 9, 10 para as 9, 9 e 10, e aí perde tudo. Depois não sabe o que está acontecendo, né? E vai para o YouTube e entende menos ainda. Eu gostaria que entrassem no horário certo, para vocês verem desde o início quão importante é. Ao vivo é mais gostoso, gente. É mais nervoso também. Você acostuma. Acostuma, né? Vamos lá. Acho que eu nunca vou acostumar. A Bruna, ela fala, a mãe espiritual que temos no plano... a mãe espiritual que temos, obviamente lá no plano espiritual, são desencarnados que pertencem ao nosso meio ou não necessariamente? São do nosso grupo, não significa que estava no nosso meio nessa encarnação, né? Porque ela pode pular encarnações, né? Sendo que ela já está num nível superior, num esclarecimento maior, e talvez de repente nessa encarnação ela não precise vir, né? Existem espíritos, a gente já viu nos nossos livros de estudo, que pedem para vir para suportar alguém, né, que sabe que vai passar por dificuldade. Então ele fala, olha, deixa eu ir também, né? Você é irmão, você pai, você tio, você é mãe daquela pessoa, para poder ajudá-la, né? Porque já que ela está tão enfraquecida, já que ela está tão triste, enfim, por qualquer motivo, ela pede para vir. Mas não significa que seja dessa encarnação. Ah, morreu minha avó, então a mãe do meu grupo espiritual é minha avó. Não necessariamente. Ela pode estar lá 2, 3 encarnações suas, né, que você vem seguindo, sem ter reencarnado, mas ela é do seu grupo, ela está evoluindo junto com vocês. Entende? Geralmente, esses espíritos são desencarnados há 200, 300 anos ou mais, tem uma bagagem muito grande. E é bom frisar uma coisa antes que vai sair confusão por aí. A mãe do grupo espiritual não é o anjo guardião, hein, gente? Márcia, você gostaria de falar sobre isso? Sem dúvida nenhuma. O anjo guardião é uma coisa. O anjo guardião não, ele é um espírito que tem mais afinidade com você e ele se propõe, olha, eu gostaria de acompanhar a encarnação dessa pessoa, né, desse meu irmão, desse meu tio, desse meu parente, enfim, meu filho, né, na outra encarnação, etc., ou em outras encarnações, eu gostaria de acompanhar, de ajudar. É evolução para ele, anjo guardião, porque é um trabalho danado, e a evolução também para o encarnado que aqui está, porque ele vai estar suportando. De repente, ele tem algum compromisso passado, né, em que ele se vê na responsabilidade de acompanhar e de ajudar.
né? Não significa que seu anjo da guarda tem asinha, tem peninha, e não significa que ele é um espírito luminar, aquele espírito angelical, né? Um arcanjo. Não, não é. Ele é um espírito comum, né? Que junto com você vem caminhando e provavelmente tem algum compromisso, alguma responsabilidade na tua existência, nas tuas existências, e se sente confortável e agradecido a Deus por poder te ajudar nessa encarnação em que você veio e ele ficou. Então ele fala, não, eu vou ficar por aqui, assim como aquele que quer encarnar. Ele fala, eu vou ficar por aqui porque aqui eu tenho mais recursos para poder auxiliar. E ele fica lá e fica realmente como anjo da guarda nosso. E fica lá nos protegendo, nos amparando, nos intuindo, gente. Desenvolvam a intuição. Porque ele está lá falando com a gente o tempo inteiro. Olha isso, olha aquilo, cuidado. E a gente acha que a gente está falando conosco mesmo ou simplesmente acha que a gente está viajando na maionese, como se diz, né? E não dá atenção para as nossas intuições. E a gente tem que dar, porque tem sempre alguém ali querendo nos ajudar. Muitos erros deixaram de ser cometidos desta forma, assim como muitos erros foram cometidos também, porque nós não ouvimos o que nos fala o plano espiritual, o nosso anjo da guarda. E olha, tem pessoas que ficam, ninguém me gosta, ninguém me quer, eu não sei o que vai ser de mim. Veja, nós temos um anjo da guarda, temos a mãe do grupo familiar, temos o pai do grupo familiar, temos tudo na vida. Por que a gente se queixa tanto? 5 minutos, Yuri? Nossa, como passou? Passou rápido, é verdade. Eu acho que assim, a gente tem que pensar sempre que nós nunca estamos sozinhos, para o bem e para o mal. Ao nosso redor estão vários espíritos. As dimensões, elas se tocam, né? Se tocam e se misturam. Então, a gente precisa sempre estar com o coração leve, com a mente, né, com bons pensamentos, boas vibrações, para que essas pessoas que querem nos ajudar, e tem muitas, não tem poucas não, tem muitas, que querem nos ajudar, que essas pessoas possam ter abertura, né, junto de nós, né, para que a gente não crie uma barreira vibratória negativa que impeça que eles cheguem até nós. Porque a gente fala, ninguém gosta de mim. Gente, se ninguém gostasse de você, primeiro, você não estaria aqui. Porque é o que eu falei lá no começo sobre as mães, elas permitem que você venha, né? Segundo, que nem sempre existe afinidade, né, entre mãe e filhos. De repente você acha que a sua mãe é um horror, mas ela não é. Engano seu. Ninguém acorda de manhã, eu costumo dizer isso pro pessoal, ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou errar. Ah, que delícia, adoro errar. Ninguém faz isso. A intenção sempre é de ajudar, sempre é o melhor, principalmente para os filhos. Às vezes a pessoa não tem esclarecimento suficiente e a visão dela é restrita, mas com a maior certeza do mundo, aquilo que ela faz é com amor. Ela quer que você não sofra, ela quer que você não se machuque, ela quer que você não se fira, nem espiritualmente, nem moralmente, nem sensivelmente, né? E nem fisicamente. Quer dizer, ela quer tudo de bom para você. Então, não fique bravo com sua mãe, porque ela não tem o mesmo nível de conhecimento que você, porque tem mães bem humildes, né? Se você está nesse nível de conhecimento, é porque ela proporcionou isso. Senão, meu amigo, se ela não tivesse se abdicado de evoluir materialmente, abdicado de evoluir estudando, etc., é para que você o fizesse. Então, meu amigo, dê graças a Deus e reze pela sua mãezinha todo santo dia. Quanto tempo, Yuri? Vamos para as 2 últimas perguntas. Tem mais uns... Mas quanto tempo que eu tenho coisas para falar, hein? Tá. Quanto tempo? A gente tem aqui mais 5 minutos, que eu sempre deixo uma gordurinha. Agora é 5 minutos mesmo. Mas então vamos falar bem rápido, porque eu tenho algo para anunciar. Tá, ok. Ou você quer que eu fale antes? Pode ser, eu acho que é melhor. Melhor. Na próxima sexta-feira, essa próxima semana, terça, nós temos a Marina ou Regina, não sei como é que ficou. E na próxima sexta-feira, nós temos a nossa mesa redonda de perguntas e respostas. Dessa vez vou estar eu, o Sérgio Rigonati e a Márcia Lambert Rocha.
Está bem? Olha como ela adorou. Amei, nossa! Vou soltar os fogos assim que terminar aqui a live. Márcia, Vamos às perguntas. a Bruna está intimando a Márcia a preparar uma nova apresentação falando sobre o anjo guardião. Ah, tá bom, Bruna. Vamos lá. Um dia, Bruna, quando voltarmos às atividades, prometo. Passa na mesa redonda. A Priscila, ela fala: como mãe estamos propensas ao erro. Como nos atentar para acertar mais? Ah, é o que eu falei da intuição. Se você é mãe e que você não está se sentindo com segurança nas atitudes, né, nas determinações, no caminho que você está trilhando, na educação que você está dando, ore e peça que os caminhos se abram e que o plano espiritual encontre os recursos necessários para bem intuí-la, né? Porque você vai encontrar pessoas, espíritos do lado de lá, que vão te ajudar. E vão falar para você, olha, tá bom, você não está querendo isso porque você está achando aquilo, então vai por esse caminho. Tenta esse caminho, quem sabe melhor. Quer dizer, elas vão te ajudar. E se você não está segura, se pegue na fé. Porque a fé, eles falam, né? A fé remove montanhas. E não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Peça e com certeza você vai conseguir a resposta do plano espiritual, socorrendo você se você não está seguro em alguma decisão. A gente erra mesmo, viu? Mas a gente erra com amor, é diferente de errar com maldade. A gente erra com amor, errou, cai, levanta e vai em frente. É isso aí. Estuda, viu? Estudar é importante, porque quanto mais bagagem você tiver, mais as suas decisões e as suas escolhas serão acertadas. E a última, Isso mesmo. Então, a última pergunta. vai dar tempo? Dá tempo. É da Juliana. Ela fala: mas a questão de não aceitar um filho com problema é mais fácil abortar? E é onde fica o livre-arbítrio nisso? Nossa, vamos lá. Eu já pensei muito sobre isso no passado, quando eu estudava, né? Sobre o livre-arbítrio. Mas você veja, a pessoa ela tem que escolher, é o que eu falei das escolhas difíceis, sabe? A gente tem que escolher na vida o que a gente quer, o que a gente está preparada. Porque é preferível que você saia da sua encarnação com orgulho, com a cabeça erguida, do que você saia da sua encarnação, da sua reencarnação indigna, sabe? Desonrada, porque você se comprometeu e você não cumpriu. Provavelmente, essa criança com problema vai salvar você. Não é você que vai salvar ela. É ela que vai salvar você. Ela que vai impedir que você cometa novos erros. Ela é que vai impedir que você tenha tempo extra para pensar em bobagem. É ela que vai te ajudar a descobrir novos caminhos para evoluir e para ajudá-la a crescer. Então, essa criança pode ser o único caminho que lhe resta para você se desenvolver, para você evoluir. Então, cuidado, muito cuidado quando tomar uma decisão. Geralmente, uma criança que se forma de uma forma diferente, problema, não é um espírito tão bem equilibrado. O que você prefere? Tê-lo como filho que vai te dar uma guinada para um dia melhor? Ou você quer ele do lado de lá como um obsessor? Eu já vi espíritos que ficaram agregados, agarrados no ventre da mãe por mais de 20 anos e vieram pedir socorro. A mãe veio pedir socorro já com estado de um câncer adiantado no centro. Então vejam vocês, não é? É isso então. Yuri, tempo? Ok. Eram essas aí. Tem 2 minutinhos aí para terminar. Então, bem rapidinho, Márcia, as suas despedidas. Gente, agradeço muitíssimo a oportunidade. Fiquei muito nervosa, mas graças a Deus tudo correu bem e eu desejo a todas as mães do universo, não só daqui, que sejam sempre agraciadas pelo manto de Maria de Nazaré, confortadas, amparadas e fortalecidas no caminho. Yuri, manda um abraço para sua mãe. Já falei com ela hoje, mas vai mais um abraço. O pessoal gostou muito, viu, Márcia? Mesmo você tendo ficado nervosa, aí foi muito proveitosa, viu?
Obrigada, muito obrigada, gente. Agradecendo a todos aí, eu acho que vale ressaltar novamente aí o recado que o Osmir deu sobre o pessoal em relação a realmente assistir aí ao vivo, principalmente aos médiuns da casa aí que sabem muito bem a importância da corrente que se forma, tá? É isso. Médiuns da casa, cuidado, perigo, prudência. Esta manhã, irmão Braulio andou alertando meia dúzia de médiuns, cuidado, hein? Nós estamos afastados do núcleo, mas nos deram essa facilidade de estarmos unidos através da internet. Não percam isso. Não fiquem afastados da tomada mental, da tomada vibratória nossa, espíritos, que é muito importante para vocês. Olha, um bom dia, uma boa noite, um beijo em todas as mães, encarnadas, desencarnadas, na minha mãe, e na Dona Corina, que foi uma mãe maravilhosa para a gente, Tereza, a minha grande amiga, enfim, a todos, que Deus, Cristo e caridade seja conosco. Muita paz, muita paz, graças a Deus. Graças a Deus que assim seja. Assim seja.